Olá, nós estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte, hoje, segunda-feira, e na última semana aconteceu um momento marcante do esporte e educação física de Ponta Grossa. Pela primeira vez, profissionais da área estiveram reunidos para discutir a política pública, as tendências da década, em função até mesmo de vários eventos internacionais que vão acontecer no Brasil e até mesmo as formulações de algumas propostas para a próxima gestão. O condutor do evento foi o professor Miguel Freitas, que trabalhou durante todo o tempo. Miguel, na verdade, no teu entendimento, atingidas aí as expectativas? Boa noite. As expectativas foram totalmente atingidas, principalmente porque acabaram superando aquilo que pensávamos inicialmente. Todos os setores representativos que foram convidados enviaram os seus representantes. Tivemos pessoas, tanto do setor público quanto do setor privado, acadêmicos e profissionais de educação física, das mais diferentes gerações. Foi muito interessante perceber pessoas que deixaram o serviço mais cedo para poder ouvir e também se posicionar quanto às expectativas e o futuro da área. Entidades, órgãos governamentais apresentaram aqui os projetos que são desenvolvidos. A gente percebe aí um número muito grande de atividades, porém atividades individuais que atingem os objetivos de cada um deles, mas sente-se a necessidade de repente, discutir até mesmo para que todos caminhem para um mesmo denominador. Você entende mais ou menos dessa forma? Exatamente nessa linha de raciocínio. E algo que merece ser destacado, que esse encontro não tem nenhuma preocupação política no sentido partidário. Tem uma preocupação política de reconhecimento e valorização da área, de não ficar sobrepondo esforços, de podermos perceber que mesmo com as limitações, algumas vezes financeiras, outras vezes de recursos materiais, nós podemos desenvolver nossos projetos. Por exemplo, nós temos instituições ligadas ao Sistema S e que possuem aí condições de realizar bons eventos, mas que quando somados com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, por exemplo, poderão realizar excelentes eventos, de forma que nós poderemos colocar os acadêmicos para estar atuando dentro de uma determinada realidade, sem precisar nesse momento se preocupar em ter uma bolsa auxílio, porque nesse primeiro momento o mais importante seria o aprendizado. Muito daquilo que foi discutido aqui, que foi visto aqui, nos remete a esse ponto, onde estamos aprendendo somente dentro da sala de aula, estamos teorizando bastante, mas acaba faltando pessoas para poder trabalhar no cotidiano. Conversar com o Ricardo Franco, do SESI. Sua avaliação desse encontro, Ricardo? Foi uma avaliação positiva, eu acho que foi muito importante discutir esses cenários prospectivos aí do esporte e lazer para Ponta Grossa. Nós, como instituição privada, nós estamos abertos a novas parcerias com as universidades, secretarias, e isso é muito importante para a gente nortear, né, uma nova política aí para o nosso esporte e lazer da cidade, né? Importante esse tipo de discussão, esse marco da educação física e do esporte de Ponta Grossa. Foi muito importante. Agora, como deixou bem claro, a gente tem que se reunir novamente, ouvir todas as opiniões. É difícil chegar num denominador comum, né, porque são muitas opiniões. E a nossa cidade tá em crescente evolução agora, tem um crescimento com a vinda das novas indústrias aí. E eu acredito que o esporte, tanto de formação como de rendimento, possam andar juntos com projetos realmente que visem esse desenvolvimento, que se não for um atleta, essas crianças que estão no esporte de formação, eles venham ser grandes cidadãos, né? Que venham a trabalhar nas indústrias, no comércio, na nossa cidade, né? Falou-se durante o evento dos vários projetos que são desenvolvidos pelas várias entidades e instituições, projetos muito positivos, mas que no fim não caminham juntos. O SESI é um parceiro para sentar e discutir isso, para de repente andar junto com o poder público, ser um parceiro, um colaborador do poder público? Sim, nós estamos abertos, até a gente já iniciou
algumas conversas com o EPG, com a universidade aqui, com uma faculdade de Santana, também com a Secretaria de Esportes. Hoje a gente já desenvolve a modalidade de tênis de mesa lá no Oscar Pereira. Logicamente precisa de alguns alinhamentos, porque a gente tem que também discutir a questão orçamentária. Isso a gente tem que ver, né, como buscar essa sustentabilidade, porque não depende só, né, de SESI, da prefeitura, mas depende dos apoiadores, que são as empresas aqui do município de Ponta Grossa e da região, né? Professor Newton, que é colaborador aí do esporte de Ponta Grossa, esteve presente no evento, a avaliação que você fez desse encontro? Bom, eu fiquei muito satisfeito primeiro por ser o primeiro encontro da nossa classe. Você sabe que a gente luta há 43 anos já com escola, com jogos e tudo. É a primeira oportunidade que eu vejo a nossa classe unida. E vejo daqui os questionamentos feitos por vários profissionais da nossa área que hoje frequentam as universidades com certo nível e repassando essas informações aos alunos, colocando a nossa situação de Ponta Grossa, as realizações feitas em Ponta Grossa, algumas das quais muitos colegas nossos não conhecem, ficaram sabendo aqui. Eu sei porque participo de todos os jogos, em todas as escolas, em todas as entidades, né? Então digo para você, fiquei muito feliz. Eu espero que agora, desse encontro, todo mundo começou a entender o que são políticas públicas do esporte. Ele vai entender agora, como mencionei aos colegas que estão coordenando, que fosse feito um questionário com as 20 perguntas para que eles tomassem uma postura para o mês de março, que já está sendo combinado, que nessa reunião esteja colocadas as 20 propostas para que a gente dimensione quais são as primeiras que a gente vai tomar. E sim, criarmos o que tem que se fazer. Dizer agora o que tem que ser feito a partir de 1º de fevereiro, 1º de janeiro, como entra o novo prefeito, ninguém pode definir nada. Eu acho que a partir de março, com as perguntas, com os questionamentos, a coordenação e o grupo de pessoas que está envolvido com o processo vai ter uma condição de montar um projeto de alto nível, fazer com que Ponta Grossa não seja só uma cidade do esporte de elite, mas sim uma massificação de todas as modalidades. Ney, você foi uma das pessoas que utilizou a palavra aqui. Como é que você viu a realização desse evento? Olha, Binho, o objetivo principal, né, além da discussão proposta, era reunir os profissionais de educação física. Né? Pelo resultado do evento, pelas manifestações dos colegas, parece que a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Ou seja, é uma universidade estadual de Ponta Grossa que forma profissionais de educação física há 40 anos. São muitos profissionais da área, que são professores da casa. Então, quer dizer, reunir todo esse pessoal numa situação de discussão, né, não necessariamente num evento, num jogos, etc., foi muito importante. Então, a gente acredita que realmente é um marco positivo nessa discussão de políticas públicas em Ponta Grossa. A gente percebe uma infinidade de projetos realizados, não só por entidades, instituições, governos. O que você entende que deva ser feito para que, de repente, esses projetos possam chegar lá à frente, praticamente juntos, atendendo a alguns requisitos, como a descoberta de talentos, a oferta da atividade física e do lazer? Isso. Bem, uma coisa que eu falei no início, e é muito importante a gente lembrar, é o que é constitucional. A Constituição de 88 fala que o esporte é um direito do cidadão e que o poder público deve investir prioritariamente no esporte para quem mais precisa de políticas públicas. Então esse é o primeiro passo. Um esporte na cidade que seja pensado em função de quem mais necessita dessas políticas esportivas. Então aqui hoje foi falado, levantou a questão, um esporte comunitário, um esporte social, um esporte de lazer, um esporte educacional. E também o esporte de rendimento, mas com características diferentes. Então, quer dizer, hoje, no Brasil, nos estados, municípios, o grande investimento das políticas públicas deve ser nessa população da cidade e não em atividades externas. Então é um momento de repensar realmente tudo isso. É importante, como foi colocado, você mesmo colocou hoje, os jogos numa perspectiva estadual, a participação, mas até que ponto é importante investir em quem está em Ponta Grossa? Né? A gente falou aqui no início, Ponta Grossa é uma cidade esparramada, é uma cidade enorme, né? Mais de 300 mil habitantes, com vilas, bairros, etc. Até onde que o lazer e o esporte está chegando para essa população?
até que ponto efetivamente a gente tem nos diversos bairros, nas diversas vilas, as pessoas praticando esporte, tendo cidadania a partir do esporte. O que a gente viu de começo foi importante que todas as entidades fazem muitas ações, especialmente voltadas em esporte de participação, esporte lazer, e a gente precisa realmente unir essas forças. Esse é um primeiro ponto. Eu diria que o grande marco do evento hoje foi realmente que os profissionais da área de educação física se reconheçam enquanto sua força como classe, como estrutura e como competência profissional. Isso é muito importante para que a gente consiga pensar junto com o poder público, com o executivo, as ações de desdobramento, que não são ações para o ano que vem. São ações para 10 anos, ações para essa década esportiva no Brasil. É muito mais do que pensar pequeno em um acerto por conta de um partido, de uma política. É realmente pensar a gestão como um processo de crescimento da cidade. E um dos grandes responsáveis pela realização desse evento foi o professor Carlos Henrique Pedroso, ele que é funcionário da Prefeitura Municipal, também professor do Estado, e que nos fala inicialmente, Henrique, da tua satisfação ou não da realização do evento, a sua avaliação nesse sentido. Bem, Yuri, a avaliação é a mais positiva nesse momento. A coisa ainda está em efervescência na cabeça, a gente acaba ouvindo muita coisa, a explanação dos órgãos que foram convidados e aceitaram se posicionar, a gente achou bastante positivo também. Claro que isso de repente ficou frustrante para algumas pessoas, ficou insatisfeito por parte de algumas outras, mas era o que a gente sinalizava. Seria um embasamento para essas discussões sobre a legislação, sobre os mega eventos que vêm pela frente aqui no nosso país, mas a gente tem que trazer isso tudo para a nossa realidade. Como que a Universidade Estadual de Ponta Grossa está atuando com a formação dos seus acadêmicos, bem como a Faculdade Santana, como que o professor de Educação Física da rede municipal está trabalhando, a rede de Estado está trabalhando, como que tudo isso vê com relação aos jogos que nós realizamos aqui na cidade, seja pelo Poder Público Municipal, que é GEM, GEM, e o SEM, e a Universidade através do Jogos da Primavera, jogos escolares através do Núcleo Regional de Educação. Veja que foi falado ali, o professor Zaremba comentou, de quantas ações são realizadas em nosso município. Então a ideia primeira é exatamente isso, dar esse embasamento para que esses profissionais, que muito me surpreendeu, não sei a você como é que você reagiu a isso, mas a gente viu um número expressivo, nós tivemos aí por volta de 70 profissionais da área de Educação Física que estiveram essa noite aqui discutindo políticas públicas, ou pelo menos dando um pontapé inicial, se você me permite a comparação com o futebol. Nós demos um início e um marco hoje. Essa data, 27 de novembro, tem que entrar para a história, que nós conseguimos mobilizar um grande número de professores de educação física. Então, essa avaliação é bem positiva. Agora a gente tem que sinalizar com comissões, com um novo encontro, e nesse novo encontro com comissões voltadas para aqueles eixos que foram sinalizados, o esporte e participação, o esporte rendimento, o esporte escolar, o esporte lazer, enfim, trabalhar com essas situações para que essa ansiedade desse professor de educação física que veio aqui hoje não conseguiu colocar para fora, fique em pequenos grupos para que ele possa se expressar, aí sim a gente documentar, discutir com o poder público que está se constituindo um novo grupo de gestores que assume a prefeitura a partir de 1º de janeiro. Todas essas ações passam diretamente pela Secretaria de Esportes, claro que em parceria com o SESI, o professor Ricardo abriu as portas do SESI, o professor Gustavo abriu as portas do SESC, enfim, são grandes parceiros que poderão realizar grandes coisas voltadas ao esporte. Então, sentar com esse grupo de gestores que estará à frente da prefeitura a partir de janeiro, discutirmos juntos. Eu sou da prefeitura, eu trabalho na prefeitura, gostamos do que a gente realiza lá, mas nós temos muito por fazer, temos muito para contribuir para essa cidade, temos muito para fazer pelo esporte. A escola particular da mesma forma, esses órgãos que estiveram aqui presentes também, e também com a mesma determinação e com a mesma vontade, a Universidade e a Faculdade de Santana, que formam esses profissionais. Veja que nós conseguimos agregar inúmeras ações, inúmeras forças. Agora, essa sinergia criada, esses profissionais que saíram daqui, eu já estava conversando com alguns, estão, na ansiedade de querer fazer algo mais. Então, no futuro próximo, acredito que no mês de fevereiro, março, a gente deva sentar, discutir essas comissões, a formação dessas comissões,
discutir as ações que essas comissões irão providenciar, documentar e discutir junto com o prefeito, por que não, com o secretário de esportes ou o presidente de fundação. A gente não sabe o que vai tornar-se, acredito que deve se tornar uma fundação de esportes, e aí sim caminharmos por um caminho tortuoso, mas que a gente pode colher muitos frutos, não só sendo campeão dos Jogos da Juventude, Jogos Abertos. Eu concordo muito com o que você falou. Para quem nós queremos ser campeões dos Jogos da Juventude? E eu complemento, por que nós queremos ser campeões dos Jogos da Juventude e Jogos Abertos? Acho que a gente tem que dar oportunidade a toda a sociedade a praticar esporte. Eu sou sócio de um clube, eu jogo bola no clube. Você é sócio de um clube e joga bola no clube. E quem não é? E quem não tem essa condição financeira? Que papel a prefeitura vai exercer sobre isso? Em parcerias com essas entidades, com a faculdade, enfim. Nós temos que discutir essas ações efetivamente. Eu só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui. A você, aos meus apoiadores, né? Nós somos os apoiadores, eu, você, o Geraldo, o Ney, o Miguel, que trouxemos essa grande parcela de professores, as entidades, universidades, SESI, SESC, SESC, Senat, Faculdade Santana, a Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, enfim, vejo que nós conseguimos trazer bastante gente importante aqui, porque o importante nessa história somos nós. Valeu. Obrigado. Valeu pela participação, obrigado. viu? Valeu, um grande abraço para você, sucesso sempre. Tá, ok. E olha, só para que o telespectador tenha uma ideia, o orçamento da Secretaria Municipal de Esportes de Ponta Grossa para 2013 é de 4.800.000. O orçamento da Secretaria de Esportes de Maringá é de 13 milhões. O número de funcionários existentes na Secretaria Municipal de Esportes de Ponta Grossa é de 21 funcionários. O número de funcionários na Secretaria de Esportes de Maringá é de 150 funcionários. É sinal de que o esporte, o desenvolvimento da atividade física, do lazer da nossa cidade, também precisa de gente e que, de preferência, tenha vontade de arregaçar as mangas. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Rede do Esporte. Fique por aí.